Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, né? Hoje começamos mais uma semana do PI. Eu nem sei de cor qual que é a semana. Alguém sabe aí para me dar uma colinha, né? E que possamos é, a- fazer com que essa semana seja proveitosa, de conhecimento, que vocês também apresentem seus trabalhos com muito sucesso. Saibam que essa oportunidade de apresentar, né, Alisson? É uma oportunidade 24ª. Obrigada. 24ª, isso. Tá vendo que eu não sabia? Obrigada aí quem ajudou. Aí, Rafael, obrigada. Né, gente, uma oportunidade. Eu sei que tem muita gente que não tem tanta facilidade de falar em público, mas vocês têm que aproveitar essas oportunidades, que elas servem como aprendizado para o crescimento profissional que vocês vão, né, futuramente. Claro que hoje também, né, mas a cada dia buscar, tá? Sejam bem-vindos. Hoje a nossa palestra é do Alisson, nosso ex-aluno, né? Para quem estava aí no começo já viu que ele já tem 5 anos que trabalha na auditoria externa, né? Que eu sempre costumo dizer que é uma ótima escola, né? Eu sempre falo. Claro que tem outras oportunidades profissionais. Eu tenho ex-aluno que tem escritório de contabilidade, vocês viram a palestra da Anelisa, e tem a perícia, né, professor Walter? Tem a área de controladoria, né? Eu trabalhei na FIT, eu sei que controladoria é muito legal, é a gente fazer todos os cálculos, os índices, mas eu acredito que como crescimento e aprendizado, a auditoria é, assim, sensacional, né? Eu não vi igual, né? E Alisson, pode ficar à vontade. Tá, ok, gente. Muito boa noite a vocês. Renato, obrigado pela apresentação, pela introdução. Bom, igual o Renato falou, meu nome é Alisson, eu atualmente trabalho com auditoria, sou auditor na KPMG do Brasil, e 5 anos já trabalhando com auditoria, e confesso que na KPMG ele tá com um trabalho recente, e deixa eu compartilhar com vocês a apresentação que eu montei aqui para a gente falar um pouquinho do trabalho de auditoria. Quando vocês conseguirem ver minha tela, vocês me avisem, por gentileza. Apareceu. Estão conseguindo ver? Uhum. Então, peraí, porque eu não estou conseguindo apresentar. Consegue ver a minha tela? Não. Agora sim. Sim? Uhum. Bom, tudo certo, então. Auditoria e sua aplicabilidade nas empresas. Bom, o que é a auditoria? No processo, tudo que vai fazer, e isso não somente na parte de contabilidade, qualquer área, qualquer trabalho que se é feito, ele tem uma gama muito grande de normas, de regulamentações, de especificidades muito pequenas que têm que ser seguidas por cada um dos profissionais de cada área em específico. O que a auditoria faz? Ele pega e revalida toda essa informação tratada por cada um dos profissionais, certo? Em caso de auditoria contábil, nós validamos minuciosamente toda a documentação, todas as memórias de cálculo, tudo que foi utilizado como base para se chegar naquele número que está sendo apresentado na demonstração financeira. Esse é todo o trabalho que é da auditoria. Parece que a visão que eu tinha antes de começar a trabalhar com auditoria, que era um serviço muito chato, porque é um serviço que você ficaria sempre conferindo o trabalho das pessoas, sempre cobrando outras pessoas, até o momento que eu consegui entender que a auditoria é um trabalho complementar, ele serve para dar mais segurança a quem está executando o trabalho específico, certo? No caso da auditoria contábil, ele dá segurança a todo o trabalho que o contador, que o controller, que o CFO executou ao longo de todo aquele período. Tudo certo? Em tratando de auditorias, a gente pode considerar 3 exemplos. A auditoria interna, que a gente verifica isso geralmente em empresas com uma capacidade já estabelecida, com um corpo de pessoas maior, que é aquela parte daquele setor que vai ficar sempre checando se todos os colaboradores estão seguindo as políticas da empresa,
se todos os processos que foram desenhados para serem seguidos estão sendo cumpridos, se todos os requisitos de qualidade estão sendo alcançados. Esse é todo o trabalho que a auditoria interna executa na parte da empresa. De um modo geral, o reporte da auditoria interna é direto para a diretoria da empresa, exatamente para que ele não sofra nenhuma influência ou interferência de gestor de alguma outra área, para não tentar boicotar, digamos assim, o trabalho do auditor interno. Como está todo mundo dentro da mesma organização, eles precisam ter certa segurança de que eles vão conseguir prosseguir com todo o trabalho deles sem nenhuma interferência de qualquer parte. Temos também a auditoria do fornecedor, a auditoria no fornecedor. Como que isso acontece? Pensamos assim, que eu sou uma siderúrgica que fabrico blocos de motor para a Fiat, que está aqui perto da gente. O bloco de motor que eu entrego para a Fiat, ele precisa de uma composição específica de minério de ferro, do minério de ferro que vai compor esse bloco de motor. Ele tem a porcentagem certa de ferro, a porcentagem certa dos outros componentes químicos todos, e essa auditoria no fornecedor serve para garantir que o meu fornecedor de minério, ele vai me entregar o minério de ferro com todas as características necessárias para que eu possa estar entregando com a devida qualidade requerida pela Fiat os blocos de motor para ela, entende? A terceira auditoria que a gente tem seria a auditoria externa, a auditoria onde eu trabalho. Ela serve para propósitos legais, regulamentares e similares. Ela serve para dar segurança e certificação para os usuários das informações financeiras. Bom, e como é que eu decido quem que precisa de auditoria ou não? Todo o trabalho de auditoria e também da contabilidade, ela está basicamente... Desculpa, alguém falou? Acredito que não. Não, desculpa, veio um eco aqui. Bom, todo o trabalho de auditoria, ela está pautada em duas leis. A 6.404, de 76, e a Lei 11.638, que define todos os escopos das empresas e como que deve ser elaboradas as demonstrações financeiras deles. A 11.638, ela veio para complementar e corrigir algumas coisas na 6.404. E justamente a 6.404, ela traz duas informações. Ela define quem que é necessário estar requerendo uma auditoria contábil para a divulgação das suas demonstrações financeiras. E ela trouxe dois critérios. Ou os ativos totais da empresa do ano anterior têm que somar pelo menos 2.240 milhões, desculpa, ou a sua receita bruta no ano anterior, ela tem que somar 300 milhões. Se passou disso, já é requerido obrigatoriamente a emissão dos relatórios das demonstrações financeiras assinados por um auditor independente. Esse que é o primeiro corte. Mas, com certeza, não é o único. Quais que são os outros casos? Se você trabalha numa empresa e que ela tem que fazer um reporte ou ela é regulamentada por algum outro órgão de classe, esse órgão de classe ou esse agente regulador, ele pode requerir que a sua demonstração seja auditada. E aí tem CVM, tem Bacen, tem SUSEP, tem vários outros aqui. E, por exemplo, vou dar o exemplo da CVM, que é o órgão que também regula as empresas que estão com ações na Bolsa. Você não pode vender as suas ações na Bolsa sem que o seu balanço seja auditado por uma empresa de auditoria. Esse é um dos requisitos que qualquer empresa, por mais que ela talvez não alcance esses dois primeiros pré-requisitos destacados, ou os ativos totais, ou faturamento maior de 300 milhões, mesmo que ele não consiga atingir isso, se ele tem ação na Bolsa, ele precisa ter uma auditoria independente. E isso vale para qualquer outro órgão que esteja vinculado a qualquer órgão regulador. Qualquer empresa que esteja vinculada ao órgão regulador. Eu estou vendo o slide, mas tem aluno falando que não está vendo. Deixa eu tentar recompartilhar. Tá. Eu também estou visualizando. Ah, então deve ter sido algum problema para alguns, né? Tem slide sendo. Vocês estão vendo a tela do PowerPoint? Aham, tá aparecendo. Sim, tá, eu estou visualizando. Gabriela, você está vendo? Desculpa? Uma aluna falou que não estava vendo.
Eu acho que o problema é só você, Eu porque acho tá que todo mundo pode ser um vendo. outro ponto. Vocês estão vendo a tela da reunião? Tamo, Certo. tá vendo, estamos vendo. E agora a tela do slide. Não, agora tá vendo o professor Renato. Voltou para o slide. Ótimo. Então, assim, a minha tela, pelo menos, ela está sendo projetada. Tá sim, tá sim. Tudo certo? Isso, tenta sair e voltar. Obrigada. Pode continuar, Alice. Alice, eu acho que tem gente que não sabe o que é reporte. Ah, sim. Tá, até peço desculpas. Se tiver alguma palavra que eu falar, que vocês não estiverem entendendo o que eu estou falando, o que quer dizer aquela palavra, vocês podem parar na hora, que acaba que eu não estou vendo a conversa de vocês, por conta da apresentação. Mas vocês podem parar, levantar a mão aí, Renato, se puder me ajudar, que aí eu informo exatamente qual palavra ou o que quer dizer aquilo que eu estou falando naquele momento. Não falaram isso não, eu que fiquei pensando que talvez não sim, não, todo tudo mundo bem. que saiba. Entendi. Não, o report é a transmissão da informação a outra empresa, a outra entidade ou a outro órgão. Digamos, somos a KPMG, vou dar o exemplo da empresa que eu trabalho. A KPMG, ela audita, digamos, o Banco Itaú. O Banco Itaú, ele está linkado ao agente regulador Banco Central. Ele tem que reportar as informações dele para o Banco Central trimestralmente, e por ser banco, o balanço dele é fechado diferente, não sei se vocês têm conhecimento disso, mas o balanço de banco, eles são assinados com ano fiscal de 6 meses, é meio contraditório, mas o período fiscal deles é de apenas 6 meses, então a cada pelo menos 6 meses eles têm que reportar o fechamento dos saldos contábeis para o Banco Central. Essa passagem de informação das informações que é tratado como reporte. Esse reporte, ele pode ser tratado em qualquer organização, ou vamos pegar um outro exemplo, da Fiat novamente. Temos a Fiat Brasil, está localizada aqui em Betim, e tem a Fiat Itália. Toda informação financeira que é tratada na Fiat Brasil, ela tem que repassar essa informação para a Fiat Itália, exatamente para que a Fiat Itália saiba como que está a situação financeira da Fiat Brasil. Essa transição da informação que a gente chama de reporte. Deu para ficar claro? Para mim está claro. Eu fazia esse reporte na Fiat para a Itália. Era você mesmo quem fazia, né? Exatamente. Pois é. Isso aí é só para, se alguém não conhecesse, era só para a gente realmente pincelar. Beleza. Claro, não, tudo bem. Bom, quem mais que pode requerer a presença da auditoria externa dentro da empresa? Instituições financeiras, e isso a gente vê muito quando a empresa está precisando de captar recursos. Eu, enquanto qualquer outra empresa, digamos que eu tenho uma lanchonete no centro. Essa lanchonete é uma empresa relativamente pequena, ela não atende os primeiros pré-requisitos, ela não está vinculada diretamente a nenhum órgão regulador, então os 2 primeiros pré-requisitos me isentam da necessidade de auditoria. Só que eu estou precisando ir no banco, captar um saldo de empréstimo, só que esse saldo é relativamente alto, e o banco, ele não sente segurança somente de o meu contador, que é meu funcionário, estar falando que eu tenho determinado valor de recursos na minha empresa. O que o banco vai lá e fala? Te libera o recurso a partir do momento que você contratar alguma auditoria e me apresentar um balanço auditado por um balanço assinado por esses auditores. Isso é extremamente comum. Inclusive, dependendo da situação da empresa, se é uma empresa menor, isso eu já até consegui ver isso na prática, se for uma empresa melhor, ela chega a conseguir melhores condições de financiamento, melhores condições de empréstimo para pagamento desse recurso, devido ao balanço estar auditado, somente pela segurança que o auditor consegue transmitir na demonstração financeira. Outros casos que isso pode acontecer, de novo voltando ao exemplo da Fiat. Se eu sou um fornecedor da Fiat ou um cliente da Fiat, eu necessariamente preciso ter o meu balanço auditado para que a Fiat entenda, enquanto fornecedor dela, que eu consigo entregar toda a mercadoria que eu pretendo entregar,
eu tenho liquidez suficiente para conseguir cumprir com as minhas obrigações, e enquanto cliente, que eu vou conseguir cumprir com as minhas, honrar com as minhas obrigações com eles, que eu vou ter capital suficiente para pagar a Fiat todo o recurso que eu estou angariando com eles. Esse caso eu também consegui presenciar diretamente. Auditava um grupo de concessionárias de veículos, e não necessariamente todas as concessionárias, elas atingiam os valores mínimos necessários para ser enquadrado de acordo com a Lei 11.638. Só que como as montadoras, elas requeriam essa auditoria, os balanços tinham que ser auditados e assinados pela gente para que eles pudessem fazer exatamente esse reporte para as montadoras. Certo? E, então, tratando, o que vem de auditoria? Basicamente, nisso tudo que eu falei com vocês. A auditoria, ela nada mais vende que toda a credibilidade que eu possa estar demonstrando na demonstração financeira. Um cenário que às vezes acontece. Às vezes, quando você contrata uma auditoria, você pode ficar com um pouco de receio e esperando que a auditoria vai vir aqui, vai descobrir todos os pontos onde que eu tenho errado, vai descobrir alguma coisa que talvez eu não queira reportar, e eu não quero isso. Vou contratar determinada auditoria e eu quero que a minha opinião seja não modificada. Eu quero um relatório limpo, sem nada falando que está errado, e esse tipo de situação, ele não existe na auditoria. A partir do momento que eu contrato a assertiva de como que está a situação da empresa naquele momento. Se ela for uma situação favorável, ela vai estar favorável no relatório do auditor. Se ela estiver desfavorável, o auditor vai apresentar um relatório desfavorável. Por mais que seja um serviço contratado pela empresa, o auditor, ele não pode modificar a opinião dele de acordo com o critério ou a necessidade do cliente que contratou aquela auditoria. Bom, e essa credibilidade, ela está pautada em cima de várias normas, regulamentos, fiscalizações, que todo auditor, ele sofre, igual já tinha comentado antes. A gente está totalmente pautado na 6.404, 11.638, 11.941, que toda a legislação que rege a situação da contabilidade no Brasil. Fora isso, tem toda a circular, resolução emitida pelo CFC, Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados, todos esses órgãos, eles emitem situações de como que as empresas devem se comportar, como que as demonstrações financeiras devem acontecer, devem ser expostas. Alice, tem uma pergunta. Sim. Se caso acontecer, pode fazer uma denúncia no Conselho Federal de Contabilidade se tiver irregularidade no parecer? Sim. Sim, deve ser feito sim. Porque, no caso, o contador, quando ele assume a responsabilidade de assinar o balanço da empresa em questão, ele é responsável legal e responde por toda a informação que ele está sendo assinado, está sendo apresentado naquele balanço. Então, qualquer irregularidade, ela vai ser estudada, vai ser discutida, vai se constatar que realmente há uma irregularidade grave e, se for passível de realmente apresentar uma denúncia, ele vai ser denunciado, sim. Ótimo, obrigada. Só complementando, mas num primeiro momento, o trabalho do auditor, ele não necessariamente é a identificação de fraudes dentro das empresas, não da auditoria contábil. Existe um segmento em específico de auditoria, chamado auditoria forense, onde que realmente a especialidade é identificação de fraude dentro da empresa. Mas, novamente, não é necessariamente porque se contratou uma auditoria forense ou auditoria contábil que vai ser levantado fraude dentro da empresa ou o erro por... Me fugiu a palavra? Por imprudência do contador para ser considerado como um caso de ser considerado e
e ser denunciado, certo? Respondido? Acredito que sim, mas o órgão é o CFC ou o IBRACON? O órgão é o IBRACON, o Instituto Brasileiro dos Auditores. Tá. Porque, desculpa, eu posso estar um pouco perdido. É que o registro é no CFC e o órgão que é específico dos auditores é o IBRACON. Mas qualquer pergunta, vocês podem continuar fazendo aí que eu vou passando para o Alisson. Pode continuar, Alisson. Sim, não, tudo bem, tá tudo certo. Então, a gente está pautado e, assim, envolto realmente em todos esses órgãos aqui que realmente chega a fiscalizar a gente, para que a gente possa manter a nossa credibilidade. A gente tem uma política muito rígida de tudo que deve ser feito, como tudo deve ser feito, exatamente para que a gente possa entregar o trabalho mais limpo e mais transparente possível na mão da empresa que chegou a contratar a gente. Todo o trabalho que a gente faz, a gente tem que documentar, a gente chama de papel de trabalho mesmo. Esses trabalhos têm que ser documentados, eles têm que ser guardados, porque caso haja qualquer, por exemplo, esse caso haja alguma denúncia e há uma empresa de auditoria envolvida, ela tem que ter evidências suficientes para mostrar que realmente ela conseguiu identificar aquilo e não é um caso de fraude, ou que ela fez pesquisas, fez análises suficientes, e mesmo com todas as análises, ela não conseguiu alcançar aquela possível fraude que foi denunciada. Por que a gente tem esse tipo de respaldo? O trabalho de auditoria, ele está pautado em duas frentes. A primeira é a materialidade e a segunda é a amostragem. O auditor, quando ele chega para trabalhar, ele não vai trabalhar com 100% da documentação que foi trabalhada pelo contador. Até mesmo porque a gente não vai refazer todo o trabalho do contador. A gente sempre vai fazer o nosso trabalho de caráter amostral e sempre vai ver a relevância que aquele número, ou que aquele saldo, ou que aquela informação específica tratada naquele momento tem em cima das demonstrações financeiras. Tudo certo? Tudo certo. Alisson, a próxima pergunta. A Sim. empresa de auditoria é obrigada a ter um sistema para fazer, né, realizar o papel de trabalho? Não, não é obrigatório. O que acontece? Ferramentas ajudam você a processar toda a informação. Vamos colocar um exemplo aqui. Vou, de novo, pegar a Fiat para Cristo hoje. Mas pensa na base de dados que a Fiat tem para trabalhar toda a informação, toda a documentação. Uma empresa multinacional, ela tem sede no Brasil e consegue fornecer para todo o Brasil. Aí você pensa na quantidade de concessionárias para quem elas mandam os veículos, a quantidade de testes, a quantidade de tudo que ela precisa fazer. O setor da Fiat, ele é muito extenso e toda a base de dados que precisa ser analisada, ela é muito grande. Para isso, empresas grandes de auditoria têm ferramentas que conseguem processar melhor as informações e identificar diretamente na base de dados se existe algum erro. Partindo desse ponto, existe uma equipe que também vai de acordo com o tamanho da empresa. Para a Fiat, Renato, eu não sei qual é o tamanho da sua equipe lá, mas já ouvi falar que já teve mais de 20 pessoas envolvidas no trabalho de fechamento da Fiat, porque precisava de muitas pessoas executando cada parte do trabalho para conseguir fechar toda a informação com a credibilidade necessária. Então, assim... Várias áreas fecham os seus números. Então, por exemplo, o professor Bruno Vilela, ele fechava na área de custos, né? Então, várias áreas fecham os números e tudo vai para a minha área, que era o report, né? E fazia o consolidado. No report mesmo, eram só 3 pessoas, mas é porque a gente recebia esses números, entendeu? Da controladoria. Exatamente. Agora, se você for pegar um outro caso de uma empresa pequena, pensa na mesma lanchonete que eu dei exemplo um pouco antes. Essa lanchonete pequena, ela não tem tanta informação tratada na nossa base de dados, ela não tem tantos bancos para movimentar a sua operação financeira, ela não tem tantos fornecedores, os clientes, por mais que ela possa ter vários clientes, mas geralmente é emissão de cupom fiscal, então não existe uma gama muito grande
de uma variedade muito grande de documentos a serem emitidos pela empresa, documentos fiscais a serem emitidos pela empresa, seriam pouca variedade. Então, esse tipo de empresa, ela precisaria de uma equipe menor de auditoria e talvez uma empresa menor com poucos sistemas, eu não sei, né, de falar de empresas que não têm sistemas de auditoria, mas empresas com pouco sistema de auditoria, ela consegue executar o trabalho e ter a mesma segurança que uma grande empresa de auditoria conseguiria ter para executar aquele trabalho e para emitir aquela opinião. Respondida a pergunta? Eu acredito que sim, mas se aparecer mais, eu te falo, eu te chamo. Não. Então, tudo certo. Além disso, todas essas outras regulamentações aqui, a gente pode chamar de normas brasileiras de contabilidade. O que acontece? O CFC ele emite toda a legislação, toda a regulamentação, o CPC ele emite todos os pronunciamentos que vão dar toda a base de interpretação para execução. Isso tudo ele pode ser tratado como normas brasileiras de contabilidade. O que acontece? Essas normas brasileiras de contabilidade, elas são aplicadas no Brasil. A partir do momento que eu tenho uma empresa que pode ter uma sede em qualquer outro país, eu preciso entender qual que é a normatização que regulamenta a empresa fora. Era, de novo, a área que a Renata trabalhava lá na Fiat. Renato, lá vocês usavam o IFRS, certo? É o HFM. Ah, lá o HFM. Uhum. Ah, sim, entendi. E o que acontece? Todo o trabalho brasileiro, ele vai ser, toda a auditoria da parte brasileira, ele vai ser pautado nas normas brasileiras de contabilidade, mas a partir do momento que eu preciso fazer o reporte, de novo, para fora, eu tenho que verificar a adequação da informação contábil brasileira para o país de destino. Identificar qual é a legislação. A norma brasileira, né, Alisson? Sim. Para divulgar aqui, porque a FIT, apesar de ser sociedade fechada no Brasil, ela é considerada de grande porte, então ela tinha que divulgar e a gente fazia todos os ajustes para fazer as divulgações para a Itália. E aí sim a gente usava o FRS. Exatamente. Ô, Renata, se eu puder te usar de novo, no seu caso lá, tinha alguma informação que precisava ser modificada da demonstração brasileira para a demonstração da Itália? Oi, desculpa, eu não entendi, Alisson. No seu caso lá, existiu alguma diferença entre a demonstração brasileira, que podia ser apresentada aqui, e a demonstração que era demonstrada na Itália? Muitas diferenças, muitas. Pois é. Para ter uma ideia, no Brasil, a gente tem uma filial, e que era a Fiat Powertrain, que a gente consolidava para divulgar no Brasil. E para a Itália, ela não é filial. Era uma outra empresa, ela tinha seu próprio report. Então, aqui, a gente fazia a consolidação para divulgar, e para mandar para a Itália, cada um mandava o seu balanço. Sim, tem várias outras diferenças, mas essa era uma que era bem trabalhosa. Tudo certo. Então, o que acontece? E exatamente para conseguir manter essa credibilidade, não só para toda a informação que é tratada dentro do Brasil, ela tem que estar em consonância com as normas brasileiras, como se qualquer informação que eu for mandar para fora do país, eu também tenho que estar em conformidade com cada uma dessas normas. Exatamente para que a gente consiga manter essa credibilidade, todo esse prestígio que o auditor ele precisa ter para emitir a sua opinião. Tudo certo? Perfeito. Bom, além disso, o auditor, ele precisa... aliás, deixa eu corrigir de novo. Ao longo da sua carreira, o auditor ele vai tendo que conseguindo certificações para os trabalhos que ele vai executar ao longo do período. Quais são essas certificações? Primeiro, não é possível ser auditor sem ser cientista contábil registrado. Então, você tem que ter o CRC ativo para que você possa exercer a função de auditor. Além disso, você precisa ter a qualificação técnica geral, que é para você ter, digamos, o mínimo de conhecimento como auditor para estar atuando, certo?
Além disso, se você vai fazer alguma empresa que reporta para a CVM, o auditor ele também precisa ter a certificação da CVM. Do mesmo jeito que se você reporta para o Bacen, você precisa ter a certificação do Bacen e do mesmo jeito para a SUSEP. Como que funciona essa certificação? Ela não necessariamente precisa estar para toda a cadeia dos auditores envolvidos naquele trabalho em específico. E falo auditor porque, independente do nível que você está dentro da firma de auditoria, todos esses são auditores. Temos lá, desde o auditor trainee até o auditor sócio, que é quem vai assinar o balanço. E a pessoa que vai assinar esse balanço precisa necessariamente ter essa qualificação. Se ele vai publicar na CVM, o auditor líder que está assinando o parecer de auditoria, ele precisa ter a certificação da CVM. Renato, você quer falar alguma coisa? Não, e eu não sei se você vai falar, porque a gente está, além disso, tinha que fazer, né? Tem que fazer, não tinha, não tem, as horas da educação complementar, né? Exatamente. Exatamente. Além disso, é requerido a todo profissional de cumprir a carga horária necessária para das horas complementares da adequação continuada. E aí independe se você vai assinar ou não, né? Só se você ser auditor, né? Trabalhar com auditoria, anualmente você tem que fazer a carga horária da educação continuada. Esse ano ela foi reduzida em função da pandemia, mas normalmente são 40 horas. Exatamente. Bom, gente, de modo geral, em questão de auditoria, era isso que eu queria apresentar para vocês. E, neste momento, eu estou aberto aqui a qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que vocês possam Alisson, fala para a gente, por favor, né, se não tiver problema, como que acontece essa carga horária. São cursos do CFC, tá? E de outras instituições, tá? Que são cadastradas para cumprir com o programa de educação profissional continuada. Uhum. Tem que ser os cursos, né, Alisson, cadastrados, né, com o CFC. E aí você vai fazendo durante o ano cursos que vão pontuando. Então, tem curso que vale 4 pontos, tem curso de 8 pontos, de acordo com a carga horária, você faz a pontuação necessária. É muito legal, alguns cursos são pagos, e alguns tem curso do CFC que é até gratuito, né? E o mais importante é pensar que a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Exatamente. Isso hoje é obrigatório para os auditores. Para os auditores já é obrigatório há muitos anos, gente. Eu já saí da auditoria há muitos anos e na minha época eu já fazia. É obrigatório para os peritos e é obrigatório também para os profissionais que assinam as DFs, né? Os responsáveis pelas demonstrações contábeis. E eu acredito que o melhor é se a gente conseguir futuramente fazer com que toda classe que tem o CRC se atualize, né? Que a gente Exatamente. Manter. Isso, o voucher vai ser no chat, mas é no final da palestra que a professora Liliane falou. Alisson, fala pra gente um pouquinho da sua carreira. Tá, só, Renata, só te interromper um pouquinho, a Janaína acabou... Tá desligado, voltei pro chat aqui. Mas sua câmera, você não tá aparecendo. Não, eu tô aparecendo? Não, para mim não, pelo menos. Desculpa. Voltei? Para você está, gente? Pronto. Não, voltei, ela estava desativada. Desculpa. Agora. Só respondendo, a Janaína aqui, ela já tinha levantado uma questão de como que acontece essa carga horária. Bom, hoje, na KPMG, mentira, isso há 5 anos, desde que eu trabalho na Baker Tilly. Como que funciona essa carga horária? Bom, legislação muda, a gente precisa atualizar, e existe um plano de carreira dentro do trabalho de auditoria que, de um modo geral, ele é seguido. E para cada nível que você vai alcançando, o seu próximo estágio, você precisa aprender, você precisa entender como que você vai estar executando os trabalhos seguintes. O que de modo geral acontece nas empresas de auditoria? Separa-se um tempo, uma época do ano, a gente chama de low season, que é uma época que os trabalhos de auditoria, de modo geral, eles já estão entregues, e a gente tem pouca carga horária de trabalho, e todo profissional, ele é dedicado, ele é programado mesmo para estar executando o trabalho. Só de modo curioso, eu hoje ainda estava em treinamento. Minha programação de hoje, ela foi feita para a execução do trabalho, dos treinamentos. E esses treinamentos que eu tive hoje, eles contam como
educação continuada no CRC. Quem fez esse treinamento foi o próprio pessoal da KPMG. A KPMG, ela, por ser uma empresa muito grande, a gente tem especialistas em várias áreas, e então acaba que os próprios gerentes, os gerentes sêniores, os diretores, eles mesmos podem ministrar esses treinamentos para a gente, porque eles têm conhecimento, têm, sabe das especificidades de cada uma dessas áreas, eles conseguem passar para a gente toda a carga de aprendizado que a gente precisa ter para alcançar aquele nível que a gente ou está naquele momento, ou vai alcançar no próximo exercício fiscal. Tudo certo? Janaína, respondeu a sua pergunta? Vou voltar no chat. Sobre as cédulas de ajuste, qual percentual? Qual percentual que vai ser opinião? Depende muito. Isso é muito volátil mesmo. Depende muito, porque às vezes pode ser um assunto onde que nem sequer está se tratando de algum valor específico. Vou te dar um exemplo que acontece sempre. Essa lanchonete que eu falei, que fica no centro de Belo Horizonte, ela é o primeiro ano de auditoria dela. O que o auditor faz? Ele audita os saldos daquele ano em específico. Digamos, esse ano a gente estaria entregando os trabalhos de 2020. Como o balanço sempre tem que ser comparativo, a gente sempre vai demonstrar 2020 e 2019. Só que em 2019 não tinha um auditor. Qual a primeira coisa que vai no relatório? Primeira ressalva dos saldos iniciais. Não tinha nenhum auditor para assegurar que aqueles saldos são confiáveis. E o auditor coloca lá na sua opinião a modificação por causa desses saldos, exatamente porque não é possível, não se tem nenhuma segurança se aqueles saldos realmente representam ou representavam o reflexo da empresa em 2019. Isso ficou somente para o ano de 2020, que os auditores analisaram e verificaram toda aquela informação. E se eu voltar para auditar 2019? Eu vou ter que fazer comparativo de novo, 18, 19 e 20, e 2018 vai de novo sair com ressalva dos saldos iniciais, porque não teve nenhuma auditoria. Então, esse é um exemplo que a gente não consegue fazer nenhuma correção. Então, não está atrelado diretamente a um valor. Eu falei um pouco mais cedo a questão da materialidade, a questão de relevância. Isso, sim, é considerado, mas se for algum assunto que a gente não consiga tratar numericamente, como é o caso desses saldos iniciais, eu coloco uma ressalva para todos os saldos iniciais diretamente. Ô, Alisson, e eu costumo falar que isso aí é o nosso know-how, né? A experiência do auditor, não vai ter em livro nenhum esse percentual, né? E que isso vai ter da experiência do auditor, o que ele viu, quanto tempo que ele é auditor naquela empresa, qual que é a experiência dele. Por isso que para virar um auditor de uma CVM, exige uma experiência anterior de 5 anos, porque precisa dessa bagagem. E tem duas perguntas. Uma pergunta é pedindo julgamento. Perguntando dicas para a carreira de auditoria, e tem o Tiago com a mão levantada, querendo fazer uma pergunta também. E se você fazendo palestra, se isso conta como carga horária para a educação continuada? Dando essa palestra para a gente. Hoje? Isso. Confesso que eu não sei. Não sei, eu não peguei essa informação. Eu posso até pesquisar e contar para você. Olhar, Janaína, normalmente, assim, regra geral, não. Mas o Alisson trabalha numa multinacional que é cadastrada no CFC como entidade que faz os treinamentos. Não é qualquer entidade de auditoria, tá, gente? Não é qualquer empresa. A KPMG tem um cadastro no CFC para ser uma instituição que dá planos de educação continuada. Então, ele vai conferir e depois eu dou essa resposta para vocês. Dicas de carreira, e tem a pergunta do Tiago. Tá certo. Bom, dicas de carreira. Se vocês conseguirem, entrem em auditoria. Como a Renata falou, eu sou testemunha. É uma experiência assim, muito boa, vai mudar a vida de vocês. E para aqueles que tiveram oportunidade de começar realmente a sua carreira em Big Four, é muito interessante. Eu não sei se tem alunos aqui de algumas outras áreas,
Mas as Eu Big também Four tô na auditoria. seriam... Ah, é? Desculpa, eu não sei quem falou. Fernanda, Fernanda. Fernanda, você é de qual auditoria? da Grant Thornton. Ah, GT. Eu Muito conheço... Eu trabalhei com várias pessoas da GT. Teve pessoas que trabalharam comigo, foram para a GT. Você conheceu Fernanda Amaral? Sim. Fernanda Amaral era da minha turma de trainee. A gente começou junto. É sério. Legal. Então, assim, se você tiver a oportunidade de entrar em uma Big Four, seja ela KPMG, que é o trabalho hoje, Deloitte, PricewaterhouseCoopers ou Ernst Young, seria extremamente interessante. Se você não conseguir nesses casos, você pode tentar qualquer outra auditoria. Eu mesmo comecei minha carreira na Baker Tilly, aproveitar me engatando no outro assunto. Eu comecei minha carreira na Baker Tilly, minha carreira de auditoria. Quando eu fui trabalhar com auditoria, eu já trabalhava com contabilidade. Voltando um pouquinho mais. Eu sou técnico em contabilidade pela Copentec. Aí eu comecei a trabalhar com contabilidade no escritório de contabilidade. Enquanto eu estava no escritório, eu comecei a graduação, sou cientista contábil pela Uni Horizontes, e antes de conseguir me graduar, eu consegui a oportunidade de começar a trabalhar na KPMG, na Baker Tilly. Fiquei na Baker Tilly por 3 anos, aí me pareceu uma oportunidade de eu trabalhar na BDO, que foi muito interessante, já é uma empresa maior, e isso é uma coisa que vocês também precisam entender. De modo geral, quanto maior a empresa de auditoria que vocês vão trabalhar, maior vão ser os clientes. Isso quer dizer, mais operações complexas, maior o grau de especialidade que o contador tem. Então, as áreas que você vai trabalhar vão ser mais específicas, você vai precisar estudar mais, você com certeza vai aprender mais enquanto trabalha. Então, isso faz muita diferença. Se você consegue fazer um plano de carreira, isso é muito interessante para vocês. Certo? Respondido a pergunta sobre a dica? Eu acredito que sim. Tiago, quer fazer sua pergunta? Eu quero sim. Pode falar. Primeiramente, eu queria parabenizar, porque a exposição foi muito, muito boa. Eu não sou da área de contábeis, eu estou formando em Direito, mas a área de auditoria muito me interessa. Inclusive, eu conheço o trabalho da KPMG, porque dia 3 de agosto, agora eu vou fazer um curso de compliance lá. Legal. O curso de compliance, porque agrega muito na área do direito. A empresa está pagando que você trabalha? Não, na verdade, é mais pessoal mesmo. Que legal, parabéns. A minha dúvida é com relação ao voucher. Gente, olha só, eu não sei o problema que deu, que eu não consigo digitar no chat, mas eu acabei de pedir para um colega de vocês que vai digitar para vocês agora, tá? Eu ia pedir no falar? chat, porém, o meu chat também não está funcionando. Eu não entendi por que aconteceu isso, porque alguém, me bloqueou. Para mim, está aparecendo aqui, tentar novamente ou excluir a mensagem. Eu posso falar aqui e ele vai digitar para mim, mas eu falo... Renata. Oi, quem tem acesso ao chat? Oi? Renata, Ézio, na parte da manhã, a Liliane também não conseguiu. Ela pediu ao pessoal que mandasse mensagem para ela no WhatsApp, para ela mandar o voucher. Na parte da manhã também não conseguiram mandar no chat. Eu vou digitar. Você consegue digitar? Pode fazer essa gentileza? Ô, Liliane. 3. Liliane. Oi. Quero, Janaína. Obrigada. 3, J. Tudo maiúsculo? Renata, desculpa te interromper, Renata. Oi, se você quiser mandar para mim, eu estou com acesso ao chat aqui. Ótimo. Você me manda, eu já consigo copiar e colar aqui. Eu não entendi por que eu estou bloqueada nesse chat. A Liliane entrou, gente, porque eu avisei para ela que eu estava bloqueada no chat. Aí ela falou, Renata, eu também estou. Deixa eu mandar aqui para o Alisson. Esquenta não, gente. Eu já passei muito por essa questão de ter que pegar voucher, o voucher não funciona. Gente, Alisson, você formou em que ano, Alisson? Ele demorou um pouquinho. 2019. Que ele já era auditor, e aí ele ficava, às vezes, viajando e não dava, né, Alisson, para conciliar. Exatamente. Mas ele formou em 2019, já trabalhava na auditoria, te mandei, Alisson. Pegando aqui já. Mas tem que digitar, porque tá numa foto. Esse Esse primeiro aí.
3JKF de faca 6443. Certo. Eu mandei aqui no chat, Ó, se vocês Ele conseguirem. mandou aí, gente. O auditor é rápido. Então, todo mundo pegue aí, por favor. Alguém mais tem alguma pergunta? Mais Não alguma chegou dúvida? aqui no chat, não. Oi? Não chegou aqui no chat, não. Para mim chegou. Engraçado, né? Renata, posso fazer uma pergunta? Alô? Claro, pode fazer a pergunta. Desculpa, porque eu não estou conseguindo acesso ao chat também. Desculpa também, porque deve estar bastante barulho, que eu ainda estou no meu trabalho. Tranquilo. Não, tudo bem. O que acontece? Essa área de auditoria também muito me interessa, só que eu não sou da área de contábeis, eu sou da área de administração. Uhum. E aí eu queria saber o seguinte, para um profissional de administração que queira se inteirar, né, nesse mundo, o que a gente precisa de fazer? Tem algum curso? A gente tem que fazer alguma pós voltada para contábeis? Qual que é o caminho a seguir para o profissional de administração? Você fala para seguir carreira em auditoria? Exatamente. Inscreve no processo seletivo e vem trabalhar com a gente. Depois que você estiver aqui, você começa a sua segunda graduação na área de contábeis. Provavelmente esse vai ser o pré-requisito que vão te pedir. Eu hoje trabalho com muitos administradores, muitos cientistas econômicos, muitos advogados, e esses vão fazendo a segunda formação para contábeis para ter mais segurança da informação que está sendo tratada ali, para conseguir fechar toda a parte de auditoria com a segurança contábil, que é a informação que a gente precisa. Se não for diretamente na área de auditoria contábil que você quiser trabalhar, tem a parte de auditoria tributária, que a gente também executa. Até Tem a parte... né, Alisson? Isso, exatamente. Ô, gente, tem outro voucher, não era aquele, só para vocês anotarem o certo. Eu já acredito. E quem já cadastrou? E quem já cadastrou? Ah, deixa cadastrado aí, sei lá quem que faz. Eu já cadastrei também, deu certo. Cadastra É, o dois. meu deu certo. Eu também cadastrei, deu certo. Ah, então tá bom. Aí vocês vão ter mais uma. Vai O meu continuar. não deu, não. Mas não tem, Eu sei que vai valer. pessoal, E não tem um curso assim, além da graduação, não sei, talvez um curso que o administrador possa fazer? Esse da educação. Pelo menos até onde eu conheço, não sei, não tem. Entendeu? Não teria. Existe pós-graduação. Entendeu? Pós-graduação na área de auditoria. Entendeu? Talvez seja um curso que possa ser interessante para você. Uhum. Certo? Respondido? Eu acho que tinha mais uma pergunta aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Hoje eu sou sênior da Baker? Não, eu hoje não trabalho mais na Baker Tilly. Eu hoje trabalho na KPMG do Brasil. E sim, eu sou sênior na KPMG. E quando eu trabalhava na Baker Tilly, eu era assistente de auditoria. Aí, voltando de novo, como falar da minha carreira. Eu, enquanto entrei na Baker Tilly como trainee, fiquei até virar assistente, apareceu a oportunidade para ir para a BDO. Na BDO, eu virei sênior, virei encarregado do trabalho, e me apareceu essa outra oportunidade na KPMG, para ir como sênior, e hoje eu estou como sênior de auditoria. gente, e não importa, né, Alisson? A gente entra trainee mesmo. Exatamente. Mas aí, com o tempo, a gente vai tendo... É uma carreira, assim, comparada às outras, que até a ascensão é até rápida, né? Comparada às outras. Mas também é muito desafiadora, né? Eu acredito com certeza. Que a gente aprende pelo universo, cada dia você está num cliente. A Sandra quer fazer uma pergunta. Você tem tempo, Alisson? Tem sim. Pode falar, Sandra, e depois a Ana Paula, e depois Carla. Era a Ana Paula primeiro, eu errei aqui, desculpa. Ana Paula, pode começar a sua pergunta. Não, Renata, eu já fiz a pergunta. Ah, então tá, deixa eu abaixar sua mão, obrigada. Obrigada. Carla, você já fez? A Carla não está no momento, pode falar, Sandra. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar participando da palestra. É minha primeira vez na Horizonte, porque eu vim de outra faculdade, né? Na verdade, eu queria mesmo fazer um agradecimento, porque eu acho que foi enriquecedor a palestra aí do Alisson.
Isso. Desculpa. E eu sou aluna de direito, né? E também eu sou formada em administração de empresa. E, às vezes, assim, fazendo curso, a gente até costuma passar por alguma matéria semelhante. Então, quando fala algumas falas do tipo, quando fala CVM, algumas siglas, né? A gente já identifica. Então, eu acho que o setor da auditoria, eu acho que ele é muito importante. Eu acho que ele é um pouco do coração da empresa, né? Então, eu achei muito interessante a palestra, um professor jovem, né? Com tanto conhecimento para disseminar. Então, eu queria mesmo era agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Pretendo participar de outras. Deus E quiser. mais legal, né, Sandra? Nossa, Foi obrigado. aluno, né? Seu ex-colega aí da Unihorizonte. Pois é. Muito legal, né, gente? Muito Para legal. vocês verem que está no alcance de todo mundo aí. A gente tem que correr atrás, né, Alisson? Com certeza. E para Verdade. completar aí a Sandra, eu também sou formada em administração, tenho um mestrado pela Novos Horizontes também em administração e hoje eu faço direito. Que Eu sou da legal. área de Que tax. chique. Isso. Então a gente acha que direito não tem nada a ver com auditoria, mas você, como advogado de uma empresa, você vai ter muita cobrança de auditoria, de provisões, que a gente não tem muita ideia, né? Mas assim, é uma área que também tem uma conexão muito grande com a área de auditoria, auditoria interna, auditoria externa, compliance. Então, é exatamente assim, a gente acha que o curso não tem muito a ver, e tem muito a ver com a área de auditoria. Com certeza. E nas multinacionais, porque nas empresas menores não tem tanto, mas nas multinacionais tem um setor só de tributos, viu? Se você tiver interesse, né? Tem uma área de tax tributária, que o pessoal normalmente é formado em direito, que fica especialista na legislação tributária, né, Alisson? Uhum. E eles aqui conferem as apurações dos tributos, ICMS, PIS/COFINS, porque são tributos, gente, que são específicos, depende do segmento, depende do montante, né? ICMS, substituto tributário, tem tantas eu ia falar possibilidades. São várias possibilidades. Eles são especialistas, tá? E, inclusive, eu não sei se vocês tiveram aula com o professor André, ele era da área de tax, né? Da Arthur Anderson, né? E a esposa do André era da área de tax comigo, da Price, ela também é advogada. Acaba que o advogado, claro, tem algum conhecimento contábil, mas o trabalho dele é específico, né? Na área de tributos, de jurídica mesmo. Então, se vocês gostam, é uma oportunidade sim, viu, gente? A auditoria contrata administrador, contrata engenheiro, contrata advogado. Às vezes tem que fazer contábeis, né, Alisson? Depois. Como falei, pode ser um dos pré-requisitos para vir, mas acontece muito. E tem oportunidades, né? Tem uma gama muito grande. Contrata muito também pessoal de sistemas, ciência da computação, área de sistemas, né? Em função do banco de dados volumoso das grandes empresas, o pessoal de sistemas dá um suporte muito legal na auditoria. E eu acho, assim, que a gente tem que focar, né? Porque são muitas oportunidades, né? No curso de contábeis traz para a gente muitas oportunidades. Você pode ser um profissional, né? Dono do seu escritório. Você pode trabalhar numa grande empresa, trabalhar numa controladoria. Você pode trabalhar em alguma área de algum escritório, né? Virar especialista, por exemplo, o pessoal que trabalha em fiscal, né? Tem gente que é do DP. E você pode trabalhar com perícia, né, contábil. E a área que é o meu xodó, né, pode fazer concurso, viu, gente? Tem concurso aí, vários concursos, que a matéria de contabilidade é o carro-chefe aí dos concursos, né? Tem os concursos para auditor e, né, particularmente aqui, eu falei, o Alisson também, tem auditoria. Qualquer curso superior, Alisson, pode atuar na consultoria? Sim, desde que tenha espaço, desde que tenha um cliente que necessite daquela consultoria em específico, qualquer área realmente vai conseguir prestar na consultoria naquela área específica da formação. Exatamente. E as multinacionais de auditoria, elas têm um setor de consultoria, tá, gente? Porque
O auditor, ele não pode dar consultoria para o seu cliente, não pode. Mas se eu não sou auditora daquela companhia, por exemplo, quem audita é a KPMG, não é a Price, por exemplo, eu posso, como Price, fazer uma consultoria para a empresa que o Alisson está auditando. Então, a auditoria não perde a boquinha dela, não. Se ela não audita, ela pode ser consultora, não é, Alisson? Exatamente. E por vezes, né, Renata, esse tipo de trabalho ele ainda acontece ao mesmo tempo, né? Às vezes está com as duas pessoas ali, duas empresas trabalhando juntos ali, atendendo o mesmo cliente. Olha só, na Fiat, eu trabalhava na Fiat, tinha o pessoal da Price, que ainda estava dando manutenção lá nos controles internos da SOX, né, atualizando. Tinha o pessoal da KPMG conferindo plano de cargos lá do DP. Tinha o pessoal da Ernest, às vezes, fazendo alguma coisa no tributo. Então, assim, quem audita não pode ser consultor da empresa, jamais, jamais. Mas se você não é o auditor daquela empresa, você pode vender o serviço de consultoria. E aí, gente, na consultoria tem área de engenharia, tem muita oportunidade também, né? Tem vários cursos que podem entrar nas multinacionais de auditoria. Eu digo as multinacionais que são as empresas que mais contratam, tá, gente? Né? Que o volume de contratações, o Alisson falou no início da palestra, são 21 escritórios da KPMG no Brasil. Só que em BH, eu não sei se você sabe quantos funcionários. Você sabe, Alisson? O staff de auditoria conta com 60 colaboradores. Eu acredito. Isso só auditoria. Não tratando parte de tax, nem advisory, nem nada. Só auditoria 60. Né? O pessoal está agradecendo muito aqui, Alisson, para a palestra, parabéns, né? O pessoal vai eu queria só... Começa que horas? Eu sou banco. Desculpa. Só queria responder a Luísa. Ela levantou um questionamento aqui e tal, perguntando a respeito do nível de inglês, que eu acho que também pode ser interessante para todo mundo. Não sei te dizer especificamente. Inglês é sempre bom você ter, seja em auditoria, seja qualquer outra carreira que você vai seguir, exatamente porque com inglês você consegue almejar coisas maiores, empresas multinacionais, e do mesmo jeito que você consegue almejar, essas outras empresas maiores começam a te almejar, já que você consegue ter um diferencial dentro da carreira, certo? Falando da KPMG hoje, quando você entra, você já é requerido a fazer o curso de inglês, isso é meta pessoal, isso está dentro da sua performance, você precisa cumprir aqueles requisitos, e chega um momento que tem uma trava. No plano de carreira aqui, você staff, sênior, supervisor, e após a supervisão, você vira gerente. Só que se você chegar a supervisor e não tiver um nível considerável de inglês, você não consegue subir. Do mesmo jeito que você não consegue subir se você não tiver certificação. Se você tentar lá fazer a prova, eu acho que eu não cheguei a destacar isso, essas certificações você precisa fazer uma prova, ser aprovado, conseguir uma pontuação mínima. Se você não conseguir fazer isso, atingir essa quantidade mínima, seja na qualificação ou seja no inglês, você não sobe de cargo. Você é congelado naquele nível que você está porque você não atende os requisitos necessários para o nível seguinte. Então, é sempre bom você se preparar com calma, enquanto você tem tempo, para que isso não possa ser um impeditivo na sua carreira. E gente, assim, incrível, né? Eu não sei na KPMG, mas na Price eu tinha uma bolsa para fazer curso de inglês. Eles pagavam o curso de inglês mais caro que tinha em Belo Horizonte na época, chamava CELEP, que eram 3 aulas de 2 horas por semana. Tipo assim, filha, ou você fala, né, Alisson? Exatamente. Os trainees, né? Eu saí da Price supervisora, os trainees da Price, que já tinham inglês, eles ganhavam a mais por isso. Tipo assim, a Price não tinha que pagar curso para eles, ótimo, mas o seu salário aumenta, né? E eu correndo atrás lá do inglês, né? Capengando, mas a gente tem que fazer isso, né? Correr atrás de tudo, né? Das nossas metas, objetivos, aonde você quer chegar, né? Uhum. E isso vai definir muito a sua carreira, né? Se você quer fazer concurso, quais as matérias que caem, eu vou precisar estudar, eu vou esquecer MHP, vou fazer conta de cabeça, né? Concurso. Então, o que você pretende, né, Alisson? Focar para conquistar tudo aí pelo mundo. Exatamente. Não é? Exatamente. O Alisson, na KPMG,
Você entrou quando? Foi recente, eu entrei em janeiro. Esse ano, né? Foi ainda em Então, janeiro. eles têm 5 anos de auditoria, gente. Esses 4 anos, a BDO já é uma empresa muito grande comparada com as outras, né, Alisson? Já é uma empresa muito grande comparada com as outras. Já teve ano, eu não sei hoje o ranking de cabeça, mas que a BDO era a empresa que mais tinha clientes ligados à CVM. Tipo assim, que empresa de capital aberto, a BDO era a líder de auditor. Né? Então, assim, é uma empresa muito grande, mas com certeza tem uma diferença, né, Alisson? A multinacional. Sim, com certeza tem. Porque você consegue pegar uma gama muito maior, você consegue fazer essa parte que eu acho muito interessante, que é a parte do reporte, o entendimento da legislação externa, para você adequar e ter segurança de que a auditoria procedeu de acordo com a norma contábil externa. Então, essa parte é muito legal e eu consigo pegar isso. Eu confesso que eu já auditava clientes com reporte na BDO. Na Baker Tilly não tive a oportunidade de fazer esse trabalho. Na BDO aconteceu disso, mas confesso que eram poucos os clientes que eu tinha na minha carteira de clientes que tinham reporte, e acontece que é exatamente o contrário na KPMG. Na KPMG são poucos os clientes que não têm reporte. A maior parte deles tem que estar preparado para fazer o reporte, porque tem essa parte aí do trabalho para ser desenvolvida. É um universo bem diferente, né? E a gente está falando de uma BDO, né? Alisson, muito obrigada pela sua disponibilidade, né? Pelo seu carinho, sua atenção aqui com a gente hoje, comigo, né? Com os alunos, né? Pelo seu incentivo aí do pessoal na carreira, no foco, né? O pessoal está agradecendo aqui a palestra no chat. E hoje eles vão apresentar a PI, você já viu como é que está todo mundo, né? Sei bem como é que é. Obrigada, não, mas tudo bem, obrigado. Eu que agradeço muito a oportunidade, o convite. É muito satisfatório eu estar do lado desse lado aí, escutando palestras, e hoje eu consegui estar do lado de cá, palestrando com vocês, é extremamente gratificante. E só tenho que agradecer mesmo o convite de vocês para estar aqui hoje, tá? Agradecer ao professor Walter, ele passou aqui no chat também. Passou, te mando um abração. Professor Walter. Deixa um abraço também. Pessoal, diga, Sandra. Desculpa interromper, eu não consegui anotar o voucher. Eu te mando aqui de novo. É porque eu não sei se são os números que eu estou vendo aí no chat. Você pode falar? Que aí eu estou fazendo gentileza para mim. Alisson, pode até digitar lá, por favor. V4, mas meu chat voltou. V4D, V, J, O, T de tatu, N de navio. Confere, Renata, por gentileza. V4DVJOTN. T de tatu, N. Isso. O V de Zazá ou é V de Vasco? V de Vitor. V de Vitor, 4. D de dado. V de Vitor. J, O, T de tatu e N de navio. Obrigada, Alisson. Aí, ó, de novo. Deu certo? Eu anotei. Muito obrigada. De nada, Sandra. Então, gente, muito obrigada pela participação, presença. Muito obrigada, Alisson, por aceitar o convite, estar aqui conosco. Obrigado. Quer falar alguma novamente. Coisa? Não, acho que somente isso. Somente agradecer a vocês de novo. Você, professor Liliane, que fizeram o convite. Conseguiram me proporcionar essa noite aqui com vocês. Tá bom? Obrigada, Alisson. Nada. Fique com Deus, gente. Boa noite. Boa noite, até mais. Boa sorte nas apresentações. Boa noite. Isso mesmo. Tá todo mundo tenso. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite. Boa noite.